Vamos à ferramenta de hoje, que é a ferramenta básica, fundamental para todas as outras ferramentas: a verdade. A verdade. O Senhor Jesus disse assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quer dizer, há muitos discípulos que não são verdadeiros, porque não permanecem na palavra dele. E conhecereis a verdade. E a verdade, esse final aqui, esse final todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Normalmente se fala só isso aqui. Conhecereis a verdade vos libertará. É o que todo mundo ouve, não é? Só que não foi tudo que Jesus falou. Veja que existe um e antes de conhecereis a verdade, não existe? Sim ou não? Está lá escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo, esse versículo, ele é uma conclusão de um pensamento anterior. Não adianta você só falar, conhecereis a verdade vos libertará. Não adianta, porque não é isso que ele falou. Ele não falou só isso. O que ele falou? Para você entender isso, você tem que entender o que ele falou antes. A Bíblia está cheia de versículos que as pessoas escolhem seletivamente e puxam da página da Bíblia porque gostaram daquele versículo. Mas muitas vezes o versículo está fora do contexto e elas não entendem o que o versículo diz porque não entenderam o contexto, nem sabem o que vem antes e o que vem depois. E você não pode ler a Bíblia dessa forma. Pegar um versículo só. É igual, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. As pessoas logo pensam em dinheiro, pensam logo, você vê um monte de para-choque de caminhão, em residências, em estabelecimentos, está lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sempre indicando o quê? Prosperidade, não vai faltar dinheiro aqui, achando que o versículo quer dizer isso. E o que o versículo quer dizer é outra coisa. O que o versículo quer dizer é o seguinte: Ele me guia. Porque Ele me guia e eu obedeço, então Ele nunca vai deixar faltar nada para mim. Que é totalmente diferente do que tomara que não falte dinheiro nessa casa. Deu para entender? Então as pessoas sofrem, elas sofrem, mesmo crendo em Deus, porque elas não atentam para a palavra de Deus. E porque não atentam para a palavra de Deus, elas desconhecem a verdade. E se você desconhece a verdade, então você acredita na mentira, você está vivendo uma mentira. Então, para a pessoa se libertar dos problemas, a primeira coisa que tem que acontecer, ela tem que ser conhecedora da verdade. Então guarde essa frase aqui, ferramenta fundamental. A verdade é o primeiro passo para o quê? Para a libertação de qualquer problema. A verdade é o primeiro passo para a libertação de qualquer problema. Então, voltando no versículo. Se vós permanecerdes na minha palavra, quer dizer, fala-se de uma permanência, de uma perseverança na palavra de Deus, verdadeiramente sereis meus discípulos, meus aprendizes, meus estudantes. Eu vou ensinar vocês e vocês vão chegar ao nível que vocês desejam. E aí então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por que a verdade liberta? Porque o primeiro passo para você resolver qualquer problema é você entender qual é o problema. Você não vai resolver um problema que você não conhece, ou que você sabe parcialmente. Você não vai resolver um problema que você acha que não existe, você nem vê, ou que você não entende, só vê um lado. Você tem que ver o problema. Então,
para você resolver o problema, primeiro você tem que enxergá-lo, quer dizer, você tem que ver como ele realmente é, está aqui, isso aqui é o problema. Identificado o problema, a verdade sobre a raiz do problema, então você pode agora confrontá-lo, combater aquele problema. Até então, você ou não vai tomar nenhuma atitude, porque você não reconhece que há um problema, ou você vai tomar atitude errada, porque você acha que o problema é outra coisa. Às vezes a impressão que eu tenho é que a verdade nua e crua, ela está lá naquele porão, no lugar que ninguém vai, sujo, tem rato, tem barata, tem teia de aranha, sabe? Ninguém vai lá. É sujo, úmido, tem cheiro ruim. Então, melhor não, sabe? Melhor não saber. Deixa lá quietinho e eu lido aqui com o que eu tenho, né? A minha verdade. É isso que as pessoas fazem. A minha verdade. A minha verdade é que a minha verdade é que a minha verdade. A pessoa, ela começa a colocar nome, escolher alguns problemas dela, alguns argumentos dela, e ela fala, isso aqui é uma verdade. Isso aqui não era uma verdade. A verdade nua e crua, ela está intocada, porque ela não quer ir lá. Quando você vai lá naquele lugar, né, e você tem que fazer as perguntas, você tem que se perguntar, por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Por que eu penso assim? Você vai fazendo essas perguntas e sendo sincero, né? Você vai começar a entrar nesse lugar, nesse porão. E aí, quando você vê a verdade, vai ser um choque, vai ser, sabe, é vergonhoso. Porque lá é onde está. Você é uma pessoa insegura. Você é uma pessoa insegura. Você tem medo. Por exemplo, um solteiro, ele fica, né, demorando para tomar uma atitude, não vai lá, não sabe, não sei, vamos ver, vamos pensar, vou orar, fica orando, fica demorando, fica pensando assim, não, Deus vai fazer alguma coisa. E a pessoa, ela romantiza isso como se ela estivesse sendo espiritual. Mas a verdade mesmo, né? Na verdade, ela tem medo. Então, o que ela vai achar lá naquele porão é um medo de errar. Então, ela não tenta. Ela fica no lugar confortável dela, que ela, né, acomodado dela, porque se ela for falar com a pessoa e a pessoa dizer não, ela vai receber uma rejeição. Então, não, eu tenho medo de rejeição, então eu prefiro não receber nada. Não, eu estou orando, eu estou falando com Deus, Deus vai fazer a obra. Então, a verdade dela é tipo, eu estou sendo espiritual, eu estou esperando em Deus. Mas a verdade, a verdadeira mesmo, é que ela tem medo. Medo de ser rejeitada, medo de errar, de entrar num relacionamento e esse relacionamento não dá certo, sabe? E essa verdade é que ela tem que vai libertar ela. E a maioria dos casais ficam nisso, nessas verdades próprias, né? E não enxergam a verdade que vai libertar. A verdade que vai libertar, ela é feia. A verdade pode ser, ó, você é uma pessoa que gosta da atenção do sexo oposto. E por isso você faz o que você faz nas redes sociais, lá no WhatsApp. É por isso que você se veste assim e o seu marido não gosta, a sua esposa não gosta. Quando você deixa lá uma curtida numa foto lá, a sua esposa fala, puxa, eu não gosto que você faça isso. E você fala, qual o problema? Não estou fazendo nada de errado. Mas a verdade é o quê? Talvez você gosta da atenção do sexo oposto. Você tem uma inclinação para chamar atenção, para
para ser desejada, para ser desejado. Essa é a verdade. A verdade é vergonhosa, né? Você não vai falar, eu tenho esse problema. É uma coisa que está lá no porão, mas é essa verdade que você tem que lidar. É ela que vai te salvar, que vai te libertar. Quando você se der conta, eu sou assim. Meu Deus, a verdade é que eu sou uma pessoa mentirosa. A verdade é que eu sou uma pessoa mau caráter. A verdade é que eu sou uma pessoa medrosa. A verdade é que eu sou covarde. A verdade... Quando você chegar nesse lugar de vergonha e de humilhação, então Deus vai poder trabalhar com você. Ele vai poder, agora sim, agora nós podemos começar alguma coisa. Ele pode trabalhar com aquilo, porque aquilo é a verdade. Enquanto a pessoa fica colocando máscaras, fachadas, camadas de aparência, de querer mostrar que é um bom moço, querer apontar para o outro, tirar a atenção de si, apontando os erros do outro, não é? Enquanto ela faz isso, Deus não pode ajudar, porque ela mesma não enxerga. Ela não enxerga o problema dela. O problema que eu não queria ver por 12 anos, a verdade real, né, eu achava que a minha verdade era que ela que era o problema. Mas a verdade real, do meu lado, era que eu não sabia ser marido. Eu não sabia ser marido. Eu era, em alguns pontos, uma cópia do meu pai, que também não soube ser marido, fracassou no casamento. Quando a gente, especialmente o homem, quando nós não sabemos fazer alguma coisa, a gente procura não tentar. Então, já que eu não sabia ser marido, eu nem tentava. Eu simplesmente achava o seguinte: eu já casei com ela, o que mais que ela quer? Já casei com ela, já provei que eu amo, tal. O que mais ela quer? Eu não entendia o que ela queria, porque eu não sabia, então não queria lidar com o problema. Então, eu me especializava em me desvencilhar dela, das reclamações dela. Quando ela reclamava, qual era a minha reação? Minha reação era apontar de volta para ela. É a reação natural de todo casal. Você é atacado, ou você ataca de volta, ou você foge. Então, normalmente você, para descobrir a verdade, você tem que cavar, como ela disse, tem que ir no porão. Você tem que descer onde você normalmente não desce, onde você normalmente não vai. E ali descobrir aquela realidade sobre você que normalmente vai ser feia, vai ser difícil de encarar, vai custar a você alguma coisa para você resolver. E por isso que muita gente não quer a verdade, porque a verdade ela vai custar atitudes difíceis para você lidar com ela. Então, a pessoa prefere, não quero saber. Mas se você quer resolver, você quer se libertar, você tem que conhecer a verdade. Não a sua verdade, a verdade verdadeira. Desculpe a redundância, mas é para enfatizar mesmo. A verdade verdadeira é a verdade que vem do alto, que vem de Deus. Então, o mundo hoje fala muito essa expressão, a minha verdade. Saiu uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa nos Estados Unidos essa semana que mostrou que a maioria dos americanos não acreditam mais em verdades absolutas. Não acreditam mais em verdade absoluta. Ou seja, não acreditam que é preto e branco. Não existe. Tudo são tons de cinza. Depende de quem está olhando, depende, é tudo relativo. Hoje nós vivemos na época do relativismo, tudo é relativo. Não é? Então, quando você entra numa era onde não existe verdade absoluta, então todo mundo pode estar certo, como todo mundo pode estar errado. Ninguém está certo, ninguém está errado. Então é mais fácil eu mudar a verdade para se adaptar à minha mentira, do que eu encarar a verdade e descobrir que eu sou uma mentira, que eu estou vivendo uma mentira. É o que o ser humano está fazendo. Ele está mudando a verdade em vez de mudar a si mesmo. As pessoas o diabo engana tão bem as pessoas que elas não enxergam. Elas não enxergam, elas estão mudando a verdade
fazendo coisas absurdas, assim, que todo mundo, quem tem um pouquinho de bom senso sobrando na cabeça, olha, isso é absurdo, todo mundo vê, mas pior que a gente não pode nem falar, vê e não pode falar, porque se falar você que está errado, sim ou não? Não é a sociedade que a gente está vivendo hoje? Pois é, mas por isso a necessidade do juiz, né? A verdade que é Jesus. Olha o que Jesus falou a respeito disso. Quando ele foi trazido à frente de Pilatos, o governador lá na Judeia na altura, ele falou para Pilatos assim: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Olha o que Jesus falou para Pilatos. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aí Pilatos fala para ele assim: que é a verdade? Ele fala ironicamente para Jesus. Em outras palavras, o que é a verdade? Em outras palavras, a verdade é sua verdade, minha verdade. O que é verdade? Verdade não é nada. Provou para Jesus que ele não era da verdade, que Pilatos não era da verdade, porque Jesus tinha acabado de falar para ele: quem é da verdade, ouve quem? Ouve a minha voz. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos foi e questionou: o que é a verdade? Quer dizer, não ouviu a voz de Jesus, provando que ele não era da verdade. Quer dizer, Pilatos vivia uma mentira, que ele sabia. Ele sabia que ele vivia uma mentira, porque qual era a preocupação principal de Pilatos? Ele queria manter a posição de governador da Judeia. Ele queria apaziguar aquele motim de judeus problemáticos e que a notícia não chegasse em Roma. Porque se a notícia chegasse em Roma, que estava acontecendo problema na Judeia, a cabeça de Pilatos ia rolar. Então a preocupação de Pilatos não era a verdade. A preocupação de Pilatos era manter a posição dele. Deu para entender? Então o ser humano faz isso o tempo todo, não quer encarar a verdade. Pilatos estava na frente da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pilatos teve o que eu não tive, o que você não teve, nenhum de nós aqui teve. Pilatos esteve frente a frente com Jesus, carne e osso, e não enxergou a verdade, frente a frente, porque ele estava tão mergulhado na mentira dele, ou no que ele chamava da verdade dele, que ele não enxergou Jesus. E assim são as pessoas que não encaram a verdade. Elas estão tão envolvidas nas suas mentiras, que elas, não quero saber, é isso mesmo que eu falei, morreu o assunto. Elas não querem tratar do problema, não querem encarar a verdade, então continuam sofrendo. Porque não encara a verdade, perde o casamento, vai perdendo, perde a comunhão com Deus, porque não encara aquilo que precisa ser encarado. Então, não se esqueça, a verdade é o primeiro passo para a libertação de qualquer problema.